Olá, temos connosco a Inês Nunes, realizadora do filme Sonho de Verão, que está presente na Competição Nacional do Curtas Vila do Conde. Bem-vinda, Inês. Eu gostava de começar por perguntar se podias descrever um bocado do que se trata o teu filme e como é que surgiu a ideia para o filme. Ok. O filme, no fundo, conta a história de um encontro entre duas mulheres que aparentemente não se conhecem, mas que têm um passado em comum com um homem. E depois o filme surgiu através de algumas histórias de amigos e familiares que tinham estes pontos em comum, não é? E, e pronto, eu comecei a escrever o filme em 2018 e pronto, foi uma longa jornada até aqui. E podes descrever um bocadinho, falar um bocado sobre esse processo de escrita de argumentos? Se é uma fase importante para ti? Se é algo que demora mais tempo? Se Ah, consegues, tipo, se consegues definir logo uma ideia, aliás, desculpa, se partes logo com uma ideia muito clara ou se é algo que depois evolui com a escrita do próprio assim, argumento? eu agora com a experiência gostava que no próximo partisse com uma ideia clara, porque eu acho que há coisas que resultaram bem ou estarem assim mais ou menos abertas, mas há outras que encontrei alguns problemas depois na montagem e durante a rodagem também. Mas essencialmente, quer dizer, isto foi tudo escrito com um colega meu, o Diogo, que também é a pessoa que montou o filme comigo. E era um filme um bocadinho diferente daquilo que depois poderão ver no Curtas, não é? Porque a fase de rodagem foi bastante longa e foi feita em diferentes momentos e em anos também. E é uma junção também de diferentes sítios, diferentes personagens. Pronto, que tentámos tornar mais ou menos coerente com a montagem, com a ideia inicial. Mas sim, o argumento inicial era um bocadinho diferente, talvez mais narrativo, mas algumas partes dessa narrativa depois não iam bem para o caminho que nós queríamos do filme. Sim, o filme é bastante misterioso. Eu vivo assim muito do que não é dito, dos silêncios entre as tais duas mulheres. Um, é isso que é uma abordagem que te interessa explorar com o teu trabalho, ou seja, mostrar o espaço do silêncio, da ambiguidade, dar tempo ao espectador de procurar a sua interpretação. Sim, o que me interessava talvez nessa abordagem aqui neste filme é talvez um peso do silêncio ou daquilo que não é dito na relação entre estas duas mulheres. Eu acho que isso, sobretudo, que são essas memórias que cada uma tem daquela pessoa, mas que são diferentes. Portanto, no fundo, foi a forma que eu arranjei de falar sobre um encontro de duas pessoas que, na verdade, nunca se deveriam encontrar, não é? Mas também é muito interessante a forma como representas uma certa subjetividade das memórias, da passagem do tempo, né? Da maneira como elas se recordam daqueles momentos que nós vemos, já aquele momento na praia, depois já o momento do encontro, mais tarde. Um, não sei se essa representação da memória como algo quase assim de pequenos fragmentos, se é uma coisa que te interessa explorar também e mostrar. A memória é uma coisa que me interessa explorar, sim, muito. Também os sonhos. O Uhum. filme no início tinha muito mais, estava muito mais relacionado com a natureza dos sonhos do que propriamente da memória e pronto, foi-se transformando um bocadinho com o tempo e com a montagem. Mas sim, é uma coisa que me interessa e eu acho que ainda bem que está presente no filme. E essa subjetividade, não é? Também na forma como ela se lembra daquele relacionamento, que já não é um relacionamento propriamente feliz, mas um bocado amargo, não sei. Bem como descrever, eu acho que isso, pronto, está presente no filme porque é o olhar dela e nós estamos próximos dela. É um olhar um bocado alienado face àquilo. Uhum. E também usas muito uma atenção grande aos detalhes e aos gestos.
Nós vemos os olhares também, o toque, são elementos que tu achas importantes para descrever a forma como elas se recordam daqueles momentos? Calhar, não propriamente, mas se calhar uma tensão, não é? Porque a tensão está sempre no nosso corpo. E ao filmarmos isso, de certa forma, estamos a contar a história, não é? Também. E também há aquele simbolismo que estavas a falar dos sonhos, que o filme começa com uma sequência dela quase num jardim, não é? E depois acaba exatamente com um plano. No fim, a ideia seria brincar um bocado com esse simbolismo de um espaço diferente. Não sei se era essa a tua intenção com essa junção desses elementos no princípio e no fim. Sim, eu acho que o sonho agora ficou uma coisa um bocado diferente, mas no início era mesmo a parte da nossa ideia, quase o filme ser uma espécie de sonho, não é? Nela poder estar em contacto com a realidade em alguns pontos, mas daquilo ser tão estranho para ela, encontrar esta mulher ali e aquele filho e todas estas personagens, que havia de facto uma espécie de ambiente no filme e de aura no filme que era de sonho, não é? E também havia outra ideia, não é? Que era, mas isto também tinha mais a ver com uma espécie de busca da personagem que eu acho que se calhar já não está assim tão presente no filme, mas que era havia uma espécie de caminho da escuridão até à luz, pronto, que permanece um bocado no filme, mas no fundo isto tinha a ver com o próprio caminho daquela rapariga e na forma como ela se via ela própria, primeiro em relação a este homem e depois em relação a esta mulher e em relação também ao impacto, né, que ela vai fazer àquela casa, é uma espécie de impacto da felicidade que ela teve, não é? E o impacto dessa felicidade nos outros, não é? Que ela que não é felicidade para os outros, não é? É outro tipo de sentimento, mas que ela não estava tão consciente. Ou seja, o filme também era um bocadinho o ganhar dessa consciência. Daí esse lado também de sonho e da luz, era um bocadinho para trabalhar essa ideia. Por falar na luz, o filme é bastante luminoso e acho que o preto e branco é importante nisso. Podes falar um bocado dessa escolha do preto e branco e não sei se tem alguma ligação também ao teu filme anterior, que também é a História da Noite, não é? Também é preto e branco, por isso não sei se é uma escolha tua pessoal ou se havia aqui algo específico em que te chamou para essa opção. Assim, por acaso o meu filme anterior foi filmado a cores, foi uma decisão depois ao remontar o filme, porque eu também só remontei uns anos mais tarde, e tinha a ver mais com uma separação dos tempos. Pronto. No fundo, separar o tempo em que aquelas duas pessoas estavam a viver e, pronto, e um tempo presente e o tempo dos sonhos, mas que estes tempos pudessem coexistir ao mesmo tempo no filme. Neste era um bocadinho mais diferente, não é? Eu sempre imaginei mais o filme a preto e branco, mas acho que tem a ver com um lado de descoberta, um lado dramático também. No fundo, acho que a linguagem do preto e branco tem um efeito nestas imagens, tanto de suavizar como dramatizar as cenas. Estava, no fundo, a construir a história dessa forma. E depois há outra coisa também que eu gosto e que eu acho que às vezes perde-se um bocado na cor, ou poderá ser feito de outra forma que eu ainda também não sei fazer, que é isolar pessoas e objetos. E isso, pelo menos a mim, é interessante fazer através da luz, das sombras. Sim. Eu queria só voltar um bocadinho atrás. Tu falaste há bocado do processo da filmagem, da rodagem, que demorou algum tempo. Podes falar um bocado sobre isso, como é que foi também trabalhar com estes atores eu não sei se partes já para as filmagens com tudo definido ou se há algum espaço de improvisação para os atores, para reagirem e para mudarem alguma coisa na história, se houve alguma coisa que foi alterado à medida que ias filmando com isso. Sim, os atores, eu acho que eles também são muito diferentes.
entre si. Por exemplo, no caso da Beatriz, que é a atriz principal, nós tínhamos mais ou menos planeado aquilo que ela ia fazer, e já tínhamos falado imenso sobre isso, mas depois na rodagem, todos os dias fomos nos adaptando porque foi bastante difícil manter a planificação inicial e pronto, todas as ideias que tínhamos, não é? O que é normal, no fundo. Depois para a Sofia, talvez um bocadinho diferente, porque eu acho que ela também tem um método diferente de trabalhar, então eu acho que deixei as coisas um bocadinho mais abertas para ela explorar o espaço com a Beatriz, etc. E muitos dos diálogos eu tinha a ideia de os fazer na pós-produção já. Pronto, tinha alguns diálogos que foram gravados mesmo no local e há algumas cenas que já não estão presentes no filme, mas a minha ideia era depois refazer isso na pós-produção. Portanto, também houve aí uma maior liberdade em delas trabalharem com o corpo, com os gestos, etc. E com o Cláudio pronto, já só esteve presente na última parte do filme. E no fundo foi mais ou menos aquilo que nós tínhamos planeado. Uhum. Ok. Para terminar, queria-te só perguntar se estás a trabalhar em algum projeto novo agora, se tens alguma coisa em mente. Sim, eu agora recentemente ganhei um apoio para fazer mais uma curta e estou a trabalhar, estou ainda a escrever, não é? A escrever e a reescrever. Ok. Ficamos à espera no futuro então pelo novo filme. Muito obrigado, Inês, Obrigada. pelo tempo e pela conversa e parabéns pelo teu filme. Obrigada.